Não tampe os olhos diante de um problema. Olá, eu sou o Tom Lima e vou deixar hoje mais uma reflexão do Agindo com o Bem. Não tampe os seus olhos, não tape os seus olhos diante de um problema. Eu acho que isso é uma das coisas que a humanidade mais tem feito, todos nós, né? Inclusive eu que vos falo também. Mas hoje estou um pouco mais atento a isso, então me cobro muito mais quando me deparo com situações assim, quando assim percebo que estou agindo dessa maneira. Então eu quero deixar aqui essa reflexão, para que a gente possa pensar nesse ponto da gente não tampar os olhos diante de um problema. E no momento que nós estamos atualmente, será que não é o que está acontecendo com muitas pessoas? Aliás, a humanidade já faz isso há muito tempo, mas nesse momento em que nós se encontramos, né, com a pandemia e tudo mais, crises e tudo mais, será que muitas pessoas não fazem isso, tampar os seus olhos diante de um problema? Você já viu alguém fazendo isso? Você já se observou fazendo isso, tampando os seus olhos diante de um problema, quando você deveria encarar e resolver, né, entender, né, o porquê, o que está acontecendo e como resolver e ir atrás da solução desse problema. Mas não é o que normalmente nós fazemos, né? Tem uma situação que eu vi um comentário que é bastante interessante, que fala um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu lembro a história, um pedacinho dela, só para a gente poder ter uma ideia aqui do que seria tampar os olhos diante de um problema. Por exemplo, estava vendo uma palestra, né, isso é um caso real, estava vendo uma palestra de um pesquisador, um cientista, e ele estava falando sobre os problemas do planeta. Alguns problemas, eu não me lembro se era problemas climáticos, mas era alguma coisa assim. Não importa, mas era um problema que precisava ser resolvido. Ele estava fazendo essa palestra como alerta e explicando que nós precisávamos agir, porque aquele problema estava crescendo e viria a crescer muito mais. Terminada a palestra, ele foi ao toalete, ao banheiro, e haviam duas pessoas no banheiro conversando, e ele ouviu a conversa, porque estavam falando alto, não sei se ele estava prestando atenção na conversa das pessoas ou não, né, dos dois rapazes, mas um deles dizia assim: me desculpe por te trazer numa palestra tão chata como essa. Isso é muito doentio, vamos colocar dessa maneira. Uma doença aqui. A que ponto o ser humano vai numa palestra onde está recebendo uma alerta de um problema, onde ele e todos em volta podem ser atingidos, né? Até futuramente seus filhos, dependendo do problema, seus netos, ele colocar dessa maneira uma palestra chata, né, e pedir desculpa para outra pessoa na qual ele convidou para ir ver a palestra, que ele julgou ser uma palestra chata. Será que isso não é uma doença psíquica, né, uma doença aqui na mente, de não conseguir enxergar depois de uma palestra toda a explicação, né? Por exemplo, o desmatamento que é feito para criar os gados, né? Para depois a gente ter a carninha, né? O nosso churrasquinho, para quem gosta muito disso, né? Não é um problema o desmatamento também. Isso é um, né, dos pontos que eu estou colocando aqui, de tapar os olhos diante de um problema. Tem vários outros, né? Tem vários outros. Por exemplo, bebida, né? Os nossos jovens de hoje, muitos deles tão jovens e já estão, já parece que é normal, né, um jovem hoje de 15, 16 anos se embriagar. Isso tem acontecido muito, e isso é tapar os olhos diante de um problema dele, dos pais, né, que talvez não oriente, ou talvez o pai seja assim. É bem possível, né, que o filho siga o caminho do pai ou da mãe. Isso é bem
doentio, né, de nossa parte, e eu acho que essa é uma coisa que a gente deveria encarecidamente refletir, corrigir o que precisa corrigir, melhorar o que precisa melhorar e mudar essa rota, né? Eu acho que isso é algo que nós precisamos fazer e não ficar só na reflexão, mas agir, tá? Então fica aí mais uma reflexão. Ó, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, ative o sininho, tá? Compartilhe esse vídeo, me ajude a levar essas ideias, essas reflexões para mais pessoas. Vamos agir com o bem para mim, para você e para o universo inteiro, né? Digo universo inteiro porque sei que no universo também há outros seres que estão coligados conosco. E todos nós somos atingidos, tanto de lá para cá e daqui para lá. Se assim você acreditar. Tá bom? Então, até uma próxima. Tchau, tchau e namastê.